Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui, mais uma edição de Por Trás dos Campeões. E hoje estamos aqui na casa de um dos columbófilos que participou aqui do nosso evento, faz parte da equipe Os Amigos e vai estar batendo um papo hoje aqui conosco, apresentar um pouco do seu plantel e sua trajetória na columbofilia. Pode se apresentar, falar um pouco quem é você e como surgiu, né, sua paixão pelos pombos. Boa tarde, primeiramente, Jadson. Boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite para a rapaziada que estiver assistindo o vídeo aí. Meu nome é o Emerson, tenho 26 anos. Desde criança eu gostava de pombo, criei pombo, mas para competir mesmo, eu comecei em 2019, finalzinho de 2019, comecei a criação de pombo. Foi o que me atraiu essa questão de, eles não volta, não volta. E aí, como já era paixão de menino, que a verdade é essa, quem cria pombo pode parar, mas é uma paixão. E aí eu decidi retornar à criação, mas para competir. Sim, mas no início, quando você começou ali, foi geralmente pombo comum mesmo, né? Você... Quando era pirralhinho, eu criava comum. É a paixão do colombófilo, da criança, né, que não tem entender de ser colombófilo, é criar o pombo. Sim. Ali a gente não tem nem a noção de que o pombo correio regressa para casa. Isso, é só por criar. Esse é maçudão, é correio, esse é correio. Era só aquela alegria, mas era junto com os comuns, misturado, os mestiços, né? Era tudo junto. Não conhecia o esporte e tal. Não, então isso é bem interessante, Emerson, que é um dos pontos que a gente, com as outras pessoas que entrevistamos, é que todo mundo, quando vai iniciar os pombos, ou é porque algum parente, ou até mesmo a mãe, presenteou com um pombo vulgar mesmo, um pombo comum, e o cara se encanta ali pela ave, só pelo gosto de criar, e depois quando conhece a columbofilia, que a paixão realmente transborda, né? Então, no seu caso, foi isso, quando você começou a ver assim, os pombos para competição, como é que foi esse seu contato com a columbofilia? Como eu falei, né? É paixão, Sim. Paixão desde menino, mas quando começa, cara, a competição, quando você tem o real sentido da competição, da columbofilia em si, já ultrapassa a paixão, já vira amor. Isso mesmo. É uma coisa que é inexplicável. A partir do momento que a pessoa começa a ter competição, por mais esforço que tenha, a pessoa sempre tira ali um tempinho, se dedica para cuidar dos bichos, para ter um bom resultado. Aí você teve contato com o seu pombal que você começou a fazer assim para voar em algum clube. Qual foi o primeiro clube assim que você começou a competir? O primeiro clube que eu comecei a competir, cara, que não foi clube em si, mas sim foi um torneio que Matheus Peruca fez aqui, um torneio da Zona Oeste. Sim, eu lembro. Da Zona Oeste. Aí foi minha primeira competição, eu também não tinha experiência, né, com competição, era só por vir. Mas sempre vamos ver se a gente ganhou uma medalha, mas o primeiro foi aquela desastre, né? O primeiro... Não foi muito bom, não. Não, mas só a alegria dos bichos retornar já superava, velho. Não tem dinheiro que pague, não. É massa, satisfatório. Ô, Emerson, e como surgiu essa equipe Os Amigos? Onde nasceu essa parceria, né? A gente viu que você tem a parceria aí com algumas pessoas. Como foi que surgiu essa equipe Os Amigos? E fale também um pouco como foi sua evolução na columbofilia e quando veio o seu primeiro título como campeão. Então, Jadson, a equipe Os Amigos, ela surgiu em um determinado ponto onde eu criava com dois colegas, Sim. Dois amigos meus, que o nome era Pombal Três Irmãos. Sim. Eu tenho eles que nem um irmão para mim. Só que aí do nada eles decidiram parar e eu tava com muito pombo em casa, tinha quase 70 pombos voando. Os reprodutores dele eles venderam e para me custear esses pombos ficou caro, eu ia dar um tempo. Aí foi onde eu tive a ajuda de alguns amigos, os caras me incentivando, e foi onde apareceu o Antônio Belchior, que é Tony, a galera conhece como Tony. Aí eles sugeriu para mim, ele disse, você não tá com os pombos aí, então vamos voar o campeonato. Ele gosta ali também, é apaixonado por pombo, ama pombo. Só que na casa dele ele tem um impasse lá que não dá para ele voar. Ele foi me oferecer, ele disse, vou pagar o seu campeonato, os treinos, você só se vire com os embarques, eu vou mandar o medicamento e a ração. Sim. Aí foi onde eu digo, vamos voar então. Aí eu fiz o convite a ele, pra gente voar em sociedade, ficar voando em sociedade, e ele aceitou. E depois aí ele falou que tinha o outro Júnior Tony. Sim. Aí perguntou, disse, aí, vou chamar ele para ser nosso sócio, que ele também gosta, porém ele não tem tempo, não trabalha aqui. Aí disse, vamos ser? Pode ser. Aí quando chamou, aí o conjunto entre eles, os dois sócios, e os amigos que sempre deu uma força, que nem eu contei, Diego que ia levar os pombos, Sim. Lobão que chegou para mim, me passou o manejo,
qualquer dúvida, mentira. Então, o contexto em si da equipe Os Amigos não é a equipe dos 3 sócios, mas sim os amigos que tá ali torcendo, que você geral, vê, né? que realmente tá ali torcendo e que fica feliz por sua conquista ou quando o pombo chega. Então é por isso que a equipe Os Amigos, né? Não, a equipe é só nós 3, os amigos. Sim. A nossa equipe... Tem todo um conjunto por trás, né? Tem várias outras pessoas que apoiam de forma direta ou indiretamente, faz parte desse... Aí por isso que é equipe Os Amigos, mas na sociedade, na criação, a equipe é eu e os 2 Tony, que é Antônio Belchior, conhecido como Tony, e Júnior Tony. Muito bacana. Então, você voou primeiro esse campeonato que teve aqui, né, regional. Isso. O Matheus Matheus Peruca. O Matheus Peruca, um abraço aí se estiver assistindo esse vídeo, né, que teve essa iniciativa na pombofilia. Sempre é bom a gente ter pessoas partindo com ideias novas para incentivar a criação, principalmente aqui na nossa região, como Maracaju. Então, é louvável da parte de Matheus. E também teve não foi muito bem, né? Esse primeiro evento que você participou, mas depois que você se uniu com seus colegas, o Tony, depois o outro Tony também, os 2 Xará, somaram forças aí, como você disse, teve todo o conjunto de outras pessoas por trás. Vocês meio que iniciaram para valer, de fato, na pombofilia, né? E foi a partir daí que veio o título para vocês, ou demorou algum tempo, depois que você juntou com o Tony Belchior, que você falou que ele... Vou te dar um suporte aí, a gente se inscreve no campeonato e participa. Foi nesse primeiro campeonato que já veio o título, ou depois desse de Matheus, que você não foi muito bem, você voou 2 ou 3 e para poder ter título? Como é que foi? Então, Jadson, depois desse de Matheus, eu voei alguns. Fui tendo bastante experiência, né? Fui pegando experiência, fiquei em 7º, 8º, 9º, 10º. Só que a felicidade da gente ganhar uma medalha superava tudo. Sim, isso com certeza. Aí, quando eu me juntei com Tony Belchior, foi onde ele me ofereceu, né? Foi no período que eu ia dar um tempo. Foi onde ele ofereceu, que disse que pagava, custeava o campeonato, que nem eu falei há pouco. E para você ver como Deus ele é tão bom, cara, na vida da gente, que eu nunca imaginei isso. Né? Nunca imaginei que seria tão de repente. Mas eu já tinha falado no grupo que se eu me associasse com ele, teria bons resultados e para aguentar ia ser ruim. Porque eu ainda é o menino bem afoito mesmo, sempre para frente. Né? E aí a gente foi voar. E como Deus ele é bom, eu não imaginava, cara, porque pelo campeonato que a gente foi, competidores de alto nível, para mim a satisfação seria ficar entre os 10. Já estava de bom tamanho. Já estava de bom tamanho. Mas como Deus ele é tão bom, ele viu o esforço que eu vinha fazendo antes, batendo na trave. E ele preparou a melhor hora, cara. Ele disse, você bateu na trave nos torneios, mas essa é a sua vez. E na primeira prova que eu fui voar com ele, campeão. Da primeira prova. Da primeira prova. E no contexto final, no primeiro campeonato que a gente foi voar junto, a gente colocou o primeiro, segundo, terceiro pombo das provas, assim, né, em provas diferentes. Fizemos o pombo Anilha de Ouro, o melhor pombo da competição, e fomos campeão geral. Show de bola. Então, depois que fez a parceria, já conseguiu ter êxitos e bons resultados. Ô Emerson, para a gente começar depois a ver os seus atletas, você mostrar um pouco de sua pombada lá, a gente viu que está com um projeto novo aí, a gente está acompanhando aí, porque competidor é aquilo, né? Sempre está buscando evoluir. E Emerson, desde quando eu conheci você no nosso grupo, eu observava que era um competidor que era diferente no sentido que era um cara muito competitivo, sempre ali querendo participar dos eventos, sempre investindo, sempre mostrando ali as pequenas melhorias que ele fazia, os pequenos ajustes que ele fazia constantemente no pombo dele, mostrando que para ser campeão, o cara tem que ser muito dedicado e sempre buscar melhoria contínua. Então é uma coisa que eu observo bastante em você, Emerson, é isso, que você sempre está vendo uma forma de melhorar, nem que seja 1% todo dia no seu pombal, nos seus pombos ali, e sempre buscando ter essa assertividade. Como você citou também aí, um abraço aí para o chefe Lobão. Você falou que ele foi o cara que lhe passou o macete para você iniciar a criação dos pombos e competir para valer. E pelo que a gente está vendo aqui, foi uns ensinamentos que você colheu frutos, né? Você conseguiu ter resultados com isso aí. Para a gente encerrar esse bate-papo e ir lá ver os pombos, eu queria que você falasse como foi que você conheceu a Enterprise, né? Que é o nosso evento que a gente está organizando.
focado especificamente em provas de velocidade e, acima de tudo, a gente está buscando trazer premiações, troféu e medalha, como sempre a gente está fazendo, mas, acima de tudo, a gente quer fazer da colombofilia um esporte, não somente um hobby. A gente quer profissionalizar. Qual é a diferença de um hobby para um esporte? No hobby, é aquilo que você faz por puro prazer e divertimento, uma distração, você fazer um passatempo. No esporte exige uma competitividade, uma seriedade e, acima de tudo, uma briga pelo título, que tem um troféu, mas o que simboliza esse troféu é o dinheiro. E como a gente sabe, o dinheiro é o que movimenta o mundo, é o que movimenta a economia. Então, nosso clube tem com esse foco de trazer eventos focados em velocidade, para a gente otimizar os recursos logísticos e trazer premiações atrativas em dinheiro. Então, eu queria saber como foi que Emerson conheceu a gente e o que é que você achou desse esporte, desse nosso evento, perdão. E diga-se de passagem, pessoal, o Emerson já vinha de outro campeonato, você vai falar um pouco, e conseguiu ainda se encaixar como o cara que botou o terceiro pombo aqui do nosso evento e tendo premiação também. Então, como foi que Emerson conheceu a Enterprise? O que é que você achou? Então, Jadson, a Enterprise eu conheci através de Moacir. Sim. Moacir Fontes. Fui lá na casa dele fazer uma visita. Aí a gente ia voar, não, né? A gente voou o campeonato lá do Marco Freire, o CCS. Clube CCS. A gente voamos lá o campeonato. E no meio desse campeonato, eu fui voar, a gente já foi participar de Ousado, porque nesse contexto todo que eu falei aí, mas teve a pausa, porque meu pombal era na casa da minha avó. Aí quando a minha esposa ficou grávida, sim, que a gente começou a fazer aqui, aí eu vendi os pombos. Vendi com o coração partido. Parou então, Parei, né? 2 anos a competição. Ah, poxa. 2 anos, vendo a galera participar e doido. Dentro daquela vontade. Aí, antes de terminar a casa, quando bateu a laje, eu fiz o pombal. Pô, rapaz, você ainda nem terminou a casa, eu digo, vou fazer meu pombal. Aí depois daquela esfriada, eu digo, rapaz, não vou criar mais pombo não, velho. Só que aí quando eu vi um pombo passar, ficava doido. Aí foi na casa de Lobão de novo, ele volta e que eu vou lhe dar uns filhotes, volta. Eu digo, vou voltar, velho. Só que naquele vou voltar só para dar um desdrobo. Aí quando eu chego na casa de minha avó, 2 pombos tinham retornado. Parece regressou para o antigo pombal. Diz assim, pô, volte, é seu tempo. Preparando o caminho, né? Aí eu comecei. Só que aí, com muitos filhotes tudo novo, que nem vocês viram lá. Os filhotes novos. Só que quem participa, velho, fica doido. E o cara parar 2 anos. Aí a gente pegou os filhotes e já fiz um tratamento rápido e botei no campeonato. Aí nesse meio termo... Isso, do CCS. Aí desse meio termo, foi onde eu fui na casa de Moacir, ele falou, olha, vai ter um campeonato top, velho. Que Jadson tá... Nem conhecia você, Jadson mais Alvani e... A equipe toda, né? O cinegrafista aí, cara, o Everton. O Everton lá, rapaz, os caras estão fazendo um campeonato, velho, top. Eu digo, rapaz, outro clube? Eu ainda falei, outro clube, velho. Mais um, né? Aí eu digo, pô, velho, tem muito clube já, por isso que a galera fica se dividindo. Ele, não, vou pedir pra botar você no grupo. Eu disse, vai, bota. Aí ele me botou no grupo. Quando eu vi a ideia que vocês lançaram, cara, aquilo ali pra mim, eu digo, puf, já comecei a conciliar. Digo, esse campeonato vai terminar X dia, o deles começa X dia. Houve um contratempo, mas aí eu perdi uma prova, só que fui pra consecutiva. Quando eu vi a questão em premiação, mais de 10 mil reais, cara, foi uma coisa dinheiro, que nunca foi visto na colombofilia sergipana. Mais de 10 mil reais em premiação. Prova de velocidade, né? 4 provas de velocidade. Com 20 reais apenas você estava participando, podendo ganhar 1.000 reais. Isso mesmo. Se você tira 60 reais ali e você bota os 3 primeiros pomos da prova, você ia ganhar 2.250 reais. Tá aquilo pra mim ali, digo, meu irmão, esse campeonato aí, esse cara veio... Já chamou a atenção, né, por isso. Porque vocês fizeram de uma forma que quem tem poucos pombos e quem tem poucas condições consegue ficou participar. acessível. Você e ainda vai estar disputando ainda, né? Não forçou a galera participar de todas as provas. Isso, o cara tinha total liberdade. Participar dos treinos, nem nada. Se não quiser treinar, quando for para as provas X, se quiser treinar, questão do treino também que vocês fizeram. 50 centavos. 50 centavos até 76 km, depois R$1. Foi uma coisa acessível mesmo.
aquilo ali, quando eu parei para... Eu não estava interessado em participar, assim, né? Porque já ia sair do campeonato, mas quando eu vi o contexto, quando eu vi a questão da premiação... Chamou a atenção. Chama, porque a gente que participa, a gente sabe quanto gasta. Sim, quanto bastante. Gasta. Muitas das vezes o povo passa, vê o apitando aí, que menino doido, criação doida, mas não sabe quanto a gente gasta. O investimento que tem por trás. Né, Às vezes eu deixo de comprar uma roupa para mim para comprar uma medicação pro pombo. Imagino, é isso mesmo. Às vezes eu deixo de comprar uma chinela e tem aquele pombo ali, o cara vai lá, é X, o cara também não pode estar dando valores, mas aí o cara vai e compra. Compra, isso mesmo. Então, a gente procura evoluir para colher resultados. Aí foi não do Conselheiro, se eu vou para lá. E na primeira prova que eu fui, repito a dizer, como Deus ele é tão bom, fui para a primeira prova, fui com o pé quente, fui confiante, fiz até apostas por fora. Isso. E graças a Deus bateu certo, cara. A gente colocou o terceiro pombo da prova ganhando R$500. R$500. Ou seja, com apenas tinha investido... Acho que foi... R$80. Foi R$80. Não, R$160. Foram 9 pombos que a gente mandou. Mais o do bolão. E daí os outros campeonatos já vai tudo. As outras provas vai tudo pago já. Isso, porque você ganhou aposta por fora, teve outras apostas por fora. Não, só com o dinheiro que eu ganhei, os R$500, já pagou as outras 2 provas. Exatamente. Fora o dinheiro que você ainda arrecadou, que teve apostas por fora. Então isso daí mostrou o seguinte, e sem contar que esse pombo que lhe deu R$500, a inscrição dele foi R$20. Ou seja, esse pombo, investindo apenas R$20 nele, ele teve um reembolso de R$500. Então, foi justamente essa a nossa ideia. A gente sabe que quem cria pomba com nubofilia visa ter algum tipo de retorno. Muitos querem ter o retorno vendendo pombo, só que hoje em dia quase todo mundo já está com o pombal cheio de pombo. Então, quem é criador, quer participar de um evento para sentir a emoção do pombo regressar, para sentir aquela emoção de ganhar um troféu, de ganhar uma medalha, de sentir o reconhecimento que influencia, mas acima de tudo, se tiver também uma premiação em dinheiro que seja atrativa e vantajosa, melhor ainda mais. Porque imagine, você chega com um parente seu, rapaz, você tem esses pombos aí você fala, repare, uma tia, por exemplo, tia, tá vendo aquele pombo ali, tia? Eu paguei R$20 naquele pombo para ele participar de um campeonato. Sabe quanto é que ele me deu? Sei lá, nada. R$500. Quem tá ali fora vai dizer, rapaz, R$500 daquele pombo que deu foi. Só aquele pombo ali me deu R$500. Então, foi justamente essa ideia que a gente teve. A gente está iniciando esse projeto, né? Fé em Deus vai dar certo. Então, foi muito bom ter sua equipe aqui, você participando conosco. E o nosso foco é isso, trazer campeonatos, evoluir nossa columbofilia para se tornar um esporte, que o esporte envolve essa competição, esse investimento e também visa trazer o quê? Um retorno para quem se esforçar mais, quem se dedicar mais e quem investir mais. Então, sem mais delongas, agora vamos ver um pouco lá da sua estrutura, do seu pombal. Depois a Everton vai estar apresentando aqui, né, a prateleira aqui dos troféus de um homem que tem bastante, né, fruto de muita dedicação e muito esforço. E sem isso, na columbofilia não adianta. Foi até que a gente bateu um papo aqui antes de iniciar a gravação, que às vezes o cara pode pegar um pombo super bom, mas se ele for um pré-A, né, a linguagem que a gente usa no meio columbófilo, se ele for um pré-A, ele pode estar com um pombo excelente, mas ele não vai ter resultado. Então, o que é a diferença de um pré-A para um columbófilo? O columbófilo é aquele cara que se dedica, aquele cara que está ali sendo atencioso, um cara analítico, né, que tem aquela visão clínica, é um cara que ele vai ser preparador físico, esse cara vai ser veterinário, esse cara vai ser psicólogo, nutricionista, porque tem que saber qual é a ração que vai dar, psicólogo, porque ele tem que olhar para o pombo e saber, será que ele está bem, será que ele não está, preparador físico, porque tem a questão dos treinos. Então, tudo isso é um conjunto, né, um acúmulo de esforço e dedicação diária, que é o que faz ter isso aqui, o resultado. Então, é uma coisa que eu sempre falo, o sucesso não ocorre por acaso. Por trás de um cara que tem vários troféus, que tem resultado, existe uma pessoa que se dedica bastante, que está ali tendo todo o cuidado, como ele disse, às vezes abdica de comprar coisas para ele, mas não deixa faltar os pombos. E como você também falou, teve um dia que acordou de madrugada achando que tinha perdido a hora de soltar os pombos, quando foi ver, era 2 horas da manhã. Ou seja, inconscientemente o cara já estava com a mente no pombal. Então é isso, pessoal. Agora vamos lá ver os seus atletas, né? Então, pessoal, estamos aqui com nada mais, nada menos com o pombo que foi terceiro, né, Emerson? Esse daí foi o terceiro pombo. Fala um pouco desse pombo aí, Emerson. Isso aqui, galera, foi o terceiro pombo da prova, de lá do Enterprise.
na segunda prova, onde a gente entrou. Esse pombo aqui foi um presente ganhado do meu amigo Lalo, Alisson, mais conhecido como Lalo. Ele ficou sabendo que eu estaria retornando à criação e me ofereceu esse filhote. Eu aceitei, aí ele participou do outro campeonato lá, do CCS, e logo em seguida a gente foi para lá para o Enterprise, e esse pombo foi o pioneiro que me deu o troféu e os R$500. Show de bola. Pega um pouco na máquina. Sensacional. Que é uma das coisas que a gente vem observando nos pombos que se destacam. Né? A gente vê a estrutura dos pombos. Pombo forte e uns pombos extremamente leves. Você pega num pombo aqui a plumagem é excelente. Os pombos leve na mão, pessoal. Show de bola. Temos uma pomba, pessoal, que fez eu calar minha boca. Essa pombinha. O preconceito que muita gente tem, inclusive eu subestimei ela, falei que essa pomba não voltava nem do primeiro treino. E essa pomba, ela voou o campeonato do CCS com 2 provas super duras, muito duras, e deixou muitos pombos, não só meu, mas de muitos participantes na rua, e ela retornou para casa. Tá aqui. Uma pombinha toda branca, não tem uma pintinha preta, unha branca, bico branco, nascida na casa do meu sócio aqui. E essa, então, Tony, essa pomba aí, vem, qual é a família, a origem dessa pomba aí? Essa pomba aí, ela é filha do pombo do Kiko Livramento. Foi um presente que ele mandou para mim. De Angélico, Douglas e Romário. Ah, então isso aqui tem do sangue do nosso amigo Kiko. Tá aí, Kiko, ó, pombinha branca. Né? Se a gente for observar uma pomba albina, né? Branca mesmo. Voou e marcou. Não só retornou. Voou e marcou em provas duríssimas mesmo. A gente teve prova que foi mais de 10 horas de voo, né? Prova de velocidade. Foi justamente nessa que ela chegou então, aqui. Mostra aí, né? A pomba branca enfrentando provas com ventos ruins, ventos de bico, se sobressaiu e deixou muito pombo azul, escama para trás. Sensacional. E me calou. É, né? Até você tenha subestimado a pomba. Aqui a gente vai falar agora um pouco sobre os pombos que são o carro-chefe, digamos assim, da base aqui da colônia dessa equipe, os amigos. Qual é a base aqui? Qual é a linhagem base da equipe de vocês? Falar um pouco assim, quais são a linhagem que vocês... Os Clarynx, sim, que é esse pombo que eu estou segurando, e o Ginoclick. Ginoclick e Clarynx, né? Esse pombo aqui vem a ser... direto do CCB, filho do... Clarynx, importado em 2015, não é isso? Exatamente. Então aqui está um pombo espetacular, pessoal. 100% CCB, né? Pombo importado, filho direto do Clarynx, que o Otávio Ribeiro importou em 2015. Tá? É um sangue bastante concentrado e é a base aqui da reprodução da equipe e os amigos. Né? Então tá com uma expectativa muito grande aí nesse super reprodutor. E essa outra pomba que está na mão do Emerson, é qual, Emerson? Essa pomba aqui é da Ginoclick. Essa pomba aqui é direta do CCB também, uma pomba que voa muito bem no CCB. Então é voada lá também voada no CCB. Também no CCB, diretamente de lá, direto para nossa reprodução. Com o filho marcando muito bem, inclusive se destacou até bem as marcações dela no Derby, ou no GP Brasil agora. Sim. E hoje ela faz parte também da nossa reprodução aqui. Está um pouco sentida porque está cruzando ali, está de ovos. Mas... Então é a base da reprodução aqui, né? Reprodução. 2 pombos aí direto CCB, um Super Clarynx e essa aqui a Ginoclick. Então é isso aí, pessoal. Pombos excelente, a Ginoclick para marcar, né, em todas as modalidades, não é isso? Velocidade. Show de bola. Em tese também, nós temos muito pombo também na casa do outro sócio, está em cima da mesa. Na casa do sócio aqui, de Antônio Belchior, com outras linhagens também que representa bastante aqui no nosso plantel. Que até Tony falou qual é mesmo, tô na base lá, do outro pombal lá. Skimake, Red Papa Sergipano e o Black Boy. Show de bola. Então, pessoal, isso aí que a gente vê uma predominância aqui na nossa região, né, de linhagens, principalmente Skimake, Black Boy, e qual foi o outro que você falou? E o Red Papa aí, né, do chefe lá, do Lobão. Então, é uns pombos que predomina bastante aqui, transmite muita, né, genética e marca muito
aqui na nossa região. Então, sensacional. Temos essa filhota aqui, vocês podem até ver que é uma filhota nova. Novinha. 2025. Nos ajudou muito nos 2 campeonatos, tanto no CCS quanto no Enterprise. Essa pomba ela chegou muito bem nas 2 últimas provas do Enterprise. Demorou, teve a eventualidade de demorar bastante no telhado, mas essa pomba aqui ela já carrega a linhagem do Clerinx. Sim. Você veja a estrutura. Do que você mostrou no início do vídeo, o reprodutor lá. Já carrega a linhagem dos Clerinx com Black Boy. E você veja a estrutura dessa filhota. Espetacular. As características marcantes aqui dos pombos que a gente está observando é, como eu falei, dos outros. Pombo, a musculatura muito desenvolvida, mas uns pombos extremamente leves, né? Plumagem impecável e ainda é uma filhota, né? Então tem todo um futuro pela frente e já vem ser filha da base da reprodução aqui da equipe e os amigos, né? Pomba novinha, não tem nem um ano ainda nessa pomba, né? E já então voou 2 campeonatos e ajudando muito aqui a marcar. E teve uma eventualidade que Emerson falou, e até uma das dificuldades, né, que se tem a voar na borracha, né, Emerson? Voar na borracha, acaba tendo esse impasse, às vezes o pombo fica em cima ali da prancha, mas como não é na entrada, acaba não marcando, tem que esperar o pombo entrar para poder marcar, então acaba perdendo muito tempo. E se não fosse isso, as classificações da pombinha poderiam ser ainda até melhor, né? Então, uma pomba sensacional. Linda, linda, linda. Bom, pessoal, estamos aqui agora com pombo reprodutor também, né, Emerson? Isso. Que esse pombo tá aqui nesse terceiro pombal, que você até comentou, que foi um reforço que você teve aí do nosso amigo Lobão, chefe, né? Isso. Falar um pouco aí. Não, pessoal, essa pomba aqui é do nosso amigo Lobão. Ele me emprestou, né, os pombos dele. Essa pomba voou na casa dele, ganhou o 1º lugar, 2º, se não me engano. Tanto ela quanto a irmã, a família de campeão, a irmã dela teve 2 primeiros lugares. Show. Lá no Clube da Orla lá, né? No Clube da Orla ela ganhou, mas também ela teve no PDF, no Colombódromo de PDF, foi a pombinha dele que bateu 2 primeiros lugares lá. Tanto a irmã dessa quanto do escaminha que tá ali. Pombinha excepcional, para você ver a pegada e a diferença dos pombos que ele transmite também a genética dele. Para você ver a pomba com os 2 filhotes daquele tamanho alimentando, mas olha a estrutura dessa pomba. Você vê a musculatura, né? Então tá aí, pomba maravilhosa, pessoal. A musculatura é sensacional. Então mostra também nosso amigo Lobão aí, né? Mais uma vez fortalecendo, como eu falei no vídeo foi com ele. É um cara que sempre está apoiando a pombofilia, sempre incentivando novos criadores. Emerson falou que tinha dado uma parada. E quando retornou, ele se disponibilizou a trazer uns pombos reprodutor para Emerson tirar alguns filhotes aqui para ele. Então isso mostra, né, que é um cara que gosta de incentivar. Mandou, se não me engano, 6 filhotes para mim de presente. Então é sensacional. E a pombinha maravilhosa na mão. Show. Agora